Bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversa Sustentável, Desvendando o S do ESG. Eu sou a Vivian Blaso, co-idealizadora do Cidades Afetivas, sócia fundadora na Conversa Sustentável, professora, pesquisadora e artista. Hoje estou aqui com Rafael Morales, empreendedor, professor e consultor na Conversa Sustentável, e hoje nós vamos conversar sobre o plano de adaptação às mudanças climáticas. Bom, o Brasil, como um dos maiores países do mundo em termos de expansão territorial e diversidade ecológica, enfrenta diversos desafios relacionados às mudanças climáticas. O contexto dos casos relacionados ao Brasil é complexo e envolve uma combinação de fatores ambientais, sociais, políticos e econômicos. Os desastres do Rio Grande do Sul evidenciam a necessidade urgente de mobilização da sociedade para políticas públicas relacionadas às mudanças no clima. O Plano Nacional de Adaptação à Mudança Climática, PNA, do Brasil, é um marco importante na estratégia do país para enfrentar os impactos das mudanças climáticas. Ele estabelece um conjunto de diretrizes, objetivos e ações para reduzir a vulnerabilidade do país aos efeitos adversos das mudanças climáticas e aumentar a resiliência dos setores mais impactados. Rafa, chega para a conversa, porque o assunto hoje é de extrema importância para enfrentarmos coletivamente as estratégias, né, não só governamentais, mas empresariais e também de cidadania para a questão da adaptação das mudanças climáticas. Então, Rafa, quais são os objetivos de adaptação às mudanças climáticas? Oi, Vivian. Esse assunto ele é muito importante, né, diante de tudo que aconteceu, principalmente, né, nesses últimos meses com o que houve na região, no Rio Grande do Sul, né? E acho que é muito importante a gente também saber que o Plano Nacional de Mudança Climática não, o Plano de Adaptação à Mudança Climática, porque também existe a Política Nacional de Mudança Climática, que está em tramitação no plenário da Câmara já há muitos anos e ela avançou em poucos pontos só. Mas o Plano de Adaptação à Mudança Climática também ainda não foi, de fato, promulgado. O Senado ele aprovou na semana passada, que seria na semana do dia 15 de maio, né, que terminou no dia 15 de maio. Então, ele ainda não é uma lei, ele ainda é um projeto político que está em tramitação tanto na Câmara como no Senado, mas que principalmente está em discussão na sociedade. Eu acho que esse que é o grande ponto. Eu acho que o mais importante de tudo é a gente pensar que é preciso que a sociedade comece a pensar na questão da adaptação climática, e os objetivos do Plano Nacional de Adaptação é atuar de que forma, né? É fazer o quê? Primeiro, reduzir as vulnerabilidades, ou seja, de populações, de setores econômicos, regiões e ecossistemas que são mais sensíveis à questão da mudança climática. Então, se a gente pensar para o Brasil, isso traz um impacto muito significativo. Existem populações, existem regiões e ecossistemas que já estão sendo impactados pelas mudanças climáticas. E o plano vem aí justamente para isso, para olhar para planos setoriais de mitigação, por exemplo, agricultura, pecuária, cidades, energia, todo o setor de energia que é muito forte, indústria, resíduos, todo o setor de resíduos, de transportes também, né? Pensar em iniciativas e políticas, né, de fomento, por exemplo, de como a gente faz o uso da terra, né, o manejo em relação à terra e às florestas, para que a gente possa pensar em estratégias mais sustentáveis, estratégias de baixo carbono, que tenham um impacto no meio ambiente menor ou significativamente menor, que tenham práticas que a gente possa pensar sempre com o olhar, quando a gente começa a pensar na questão da mudança climática. Eu acho que um ponto importante que a gente tem que colocar nessa discussão é a resiliência, né? É a importância da resiliência nesse enfrentamento, ou seja,
como que nós vamos exercer esse valor de cuidar do nosso planeta, né, de preservar o nosso planeta, de cuidar da nossa sociedade, para que ela continue existindo. E esse tema da resiliência ele é muito importante. Então, voltando ao Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas, é trabalhar na redução das vulnerabilidades, é integrar políticas que eventualmente já existam, né, e criar novas, e fortalecer essas capacidades, né, as capacidades das populações em alternativas de adaptação e de promoção da resiliência. Eu acho que, assim, como diretrizes estratégicas, olhar principalmente para essas regiões, assim, do ponto de vista geográfico, que estejam mais impactadas pelas mudanças climáticas, então, por exemplo, áreas costeiras, a questão da agricultura, né? A gente sabe e já ouviu, né? Eu vi pelo menos alguns estudos, mesmo que preliminares, sobre os impactos, né, do avanço da fronteira da soja dentro do Rio Grande do Sul, né? Em áreas que eram ocupadas por outros ecossistemas, que eventualmente possam ter, de fato, acentuado o problema que ocorreu nesse ano, né, no mês de maio. Então, repensar um pouco a estratégia de ocupação do uso do solo, do uso da agricultura, pensar em métodos, né, de agricultura mais sustentáveis, que considerem matérias-primas renováveis, e também trabalhar e começar a ter realmente essa cultura de projeção climática, né, de utilizar os modelos climáticos para pensar em mudanças que vão acontecer, porque o clima ele é suscetível a esse tipo de comportamento e a gente, enquanto sociedade, precisa também entender que ele vai dar as respostas. Então, entender esses riscos, criar mapas de risco que identifiquem essas áreas de maior suscetibilidade para desastres naturais, como inundações e secas e ondas de calor, né? Para que haja, de fato, um planejamento. Então, as áreas de maior vulnerabilidade e que estarão mapeadas como áreas de risco, já vão se iniciar projetos de gestão adaptativa, de implementação e planos estratégicos, olhando para a questão, né, de recurso hídrico, de saúde, né, como que num eventual caso extremo, como é que a infraestrutura vai lidar com isso, como é que ela está colocada dentro da geografia para cuidar, né, dentro do território para cuidar, para tentar eventualmente ter um impacto mínimo, né, olhar para a questão de zonas costeiras também, eventualmente com o avanço do oceano, né, que a gente sabe que isso também é uma realidade, olhar para a infraestrutura de saúde, né, então, dada a questão de risco de um evento climático, como a infraestrutura de saúde pode funcionar para atuar num caso desse. É preciso pensar nessas coisas, é preciso ter dinheiro guardado para isso, né? E estratégias para esse tipo de evento, porque se a gente não monitorar e não entender de fato que ele de fato acontece, e ele vai acontecer com mais frequência, em virtude do aumento da temperatura do planeta, como que a gente vai responder? A gente precisa, de fato, olhar para isso, monitorar isso, avaliar tudo isso, porque é uma nova realidade. Ô, Rafa, achei super interessante sua fala, né? Porque, na verdade, assim, é reduzir vulnerabilidade, integrar a política pública, fortalecer a capacidade de resiliência, né? Que são essas questões que antevêm até a questão da previsibilidade de risco, né? Eu acho que a gente hoje tem sistemas tecnológicos, sistemas de informações, a gente tem o avanço científico nessa direção, a gente já tem condições de trabalhar com esses modelos, inclusive, de projeções climáticas e do mapeamento de riscos, ou seja, o que falta, de fato, é um planejamento adequado com essa gestão adaptativa. Agora, você falou dos setores, né, e eu acabei de assistir um highlight, assim, dos principais temas que estão sendo colocados ali
com relação a esse enfrentamento nesse momento agora, que é a questão sanitária, né? E a questão sanitária está completamente relacionada à questão da saúde, e a saúde está relacionada também à educação, né? Então, assim, quando a gente fala da saúde, não é só a questão dessas doenças que serão decorrentes do que vai estar acontecendo agora em função do desastre como está ocorrendo lá no Rio Grande do Sul, né? Há uma expectativa, uma projeção aí de que vai aumentar, por exemplo, a diarreia, difteria, doenças relacionadas, inclusive, até a Covid, né? Então, pensando em tudo que a gente passou, né, no momento da pandemia, quais seriam, assim, tipo, as lições que a gente poderia estar incorporando agora para esse enfrentamento relacionado à resiliência na temática da saúde e na temática da educação? Como é que você enxerga isso? Eu acho que, Vivian, é preciso mais do que antes disso, para que isso seja de fato incorporado nesses dois setores, na educação e na saúde, isso ser um debate, a mudança climática ser um debate e uma discussão da sociedade. Isso tem que entrar na pauta de programas de televisão, de programas de todos os tipos, como também dos programas políticos, exatamente, das escolas também, como que eu ia falar dos programas de políticas públicas. Então é preciso ter um fomento do ponto de vista do Estado e da sociedade em relação ao assunto. O assunto precisa ser discutido. Eu entrar na questão até eventualmente das eleições. A gente tem uma eleição agora nacional para prefeituras e vereadores, e esse assunto ele precisa estar na pauta. Eu imagino que ele vai entrar na pauta das cidades gaúchas, porque ela vai estar sendo diretamente impactada. Isso está no dia a dia deles. Eu imagino que esse assunto de como cada partido político ou cada grupo político vai tratar o assunto e vai cuidar do assunto, adaptação às mudanças climáticas e resposta aos desastres do ponto de vista da saúde, ou seja, a gente precisa ter um planejamento, a gente precisa ter um acompanhamento, um sistema nacional de monitoramento de desastres naturais, sabe? É preciso de equipe, é preciso que a sociedade olhe para isso no sentido de que nós, que somos votantes, entendemos que os políticos devam responder a isso, ou seja, isso precisa estar na pauta deles. Como está na pauta de algumas empresas e em algumas marcas e da sociedade como um todo, é preciso também estar na pauta política das eleições, como cada partido político, como cada agrupamento político vai tratar da questão da mudança climática na resposta a um caso, né, de um desastre, de um evento extremo, mas como ela vai também se colocar do ponto de vista para prevenir e mitigar. E aí, para prevenir e mitigar, a gente tem que falar da educação. Então, a educação, é preciso que o tema da educação ambiental e da mudança climática entre na agenda das escolas. As escolas precisam debater o assunto, precisam promover esse conhecimento. Os professores também, né? Então é importante pensar na formação de professores para isso, ou seja, os professores precisam de conhecimento em relação à temática desse mundo em transformação, desses paradigmas, dessas questões que envolvem a sustentabilidade e o ESG, e os professores precisam de formação para isso. Sim. Ô, Rafa, daí eu fiquei pensando aqui também no outro assunto que está relacionado a essas adaptações específicas, né? Como, por exemplo, você comentou a questão de construção de infraestruturas resilientes, né? Você comentou também no início da sua fala a promoção da agroecologia. Então, a gente começa a ver, né? Assim, eu acho que chega muito perto da gente, infelizmente, dada essa tragédia que acontece lá no Rio Grande do Sul, mas que poderia estar acontecendo em qualquer outra cidade brasileira, né? Que são essas medidas de como é que chega o alimento, né? Para a gente ter minimamente aí parâmetros relacionados à segurança alimentar, né, para as pessoas, a questão da água, né, que é essencial. Como é que a gente faz para poder ter essas medidas, né? Quais seriam as ações específicas que os governos e a sociedade poderia adotar para esse enfrentamento frente a essa resposta aos desastres, como você comentou?
Sim. Eu acho que de primeiro momento a gente tem que pensar em financiamento e recursos, né? Então, é uma parte do orçamento dos governos e das prefeituras e do governo federal. Ele já, eu não me lembro agora exatamente o percentual, mas eu sei que existe um fundo que cuida desse tipo de evento extremo, mas claramente nós aqui no Brasil não estamos preparados, porque a gente vê pouco sobre sistemas, né, de monitoramento, de aviso, no caso de um evento extremo, ou de adaptação do próprio território, ou seja, olha, essa região aqui ela é muito suscetível a um evento extremo. Eventualmente não vai ser uma área de residência, entendeu? Vai ser uma área, sei lá, eventualmente um outro uso. Isso são pontos importantes e que podem ser feitos no curto prazo, né? Ter recurso para isso, ter também equipe, né? Ter instrumentos do governo e da sociedade civil como um todo, como também organizações não governamentais que vão reivindicar e que vão fiscalizar. É importante, como eu disse, que a sociedade entenda esse tema como urgente e o coloque-o na pauta para que as transformações aconteçam, porque os eventos extremos vão acontecer, eles têm se tornado cada vez mais frequentes, a gente tem visto isso, mas além disso, qual é a nossa resposta? O que a gente vai fazer? Sabe, a gente está olhando para a inovação e tecnologia, para pensar em novas, sabe, tecnologias inovadoras, olhando para a questão da adaptação à mudança climática, né? As empresas e os governos estão fazendo parcerias público-privadas para financiar e implementar projetos de adaptação, né? Indicadores, né, que a gente tem falado tanto, né? Você tem um sistema de indicadores onde as pessoas possam, inclusive, alimentar essas informações para que a gente possa ter acesso à tomada de decisões, né, às emergências, né? Exatamente. Para que a gente possa compreender o tamanho do fenômeno, a gente precisa quantificar ele, né? A gente precisa entender ele do ponto de vista numérico, quantitativo. Então, ter indicadores é um aspecto fundamental também, entendeu? A gente ter eventualmente um índice ou um indicador de risco de vulnerabilidade climática dos municípios e dos territórios para que a gente consiga entender e discutir na sociedade quais são os locais mais de maior risco, se eles estão de fato sendo direcionados a recursos, se eles estão de fato dentro da agenda para eventualmente uma mitigação. Eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que o que aconteceu no Rio Grande do Sul, e não só no Rio Grande do Sul, a gente viu outros fenômenos extremos climáticos, teve em Dubai, agora no começo do ano também, e a gente pode aqui ficar listando tantos outros. Que eles de fato tragam a transformação, né? A realidade da mudança climática, a realidade da mudança climática está aí. A sociedade precisa trabalhar esse assunto, discutir ele e fazer a transformação, né? A gente não pode mais agir de forma passiva. O que acho que as gerações até a nossa, né, pelo menos aqui no Brasil a gente pode dizer isso, foi passiva em relação a esse assunto, né? A gente deixou chegar num ponto realmente de ter um desastre dessas proporções no Rio Grande do Sul, sendo que a gente sabia e a gente já viu, do ponto de vista até da questão da engenharia e do investimento do governo do estado do Rio Grande do Sul e também da questão da legislação ambiental relacionada ao estado, que trabalhar nesse formato vai causar grandes tragédias. A questão é, a sociedade está pronta para não colaborar com os eventuais políticos que estejam em desacordo com as mudanças climáticas? Acho que essa é uma grande questão para a gente pensar. Muito bem, Rafa. Valiosa as contribuições aqui hoje, né, gente? Então, assim, dois alertas importantes. Vamos exercer cidadania
e ficar atentos aí na hora de escolher, né, os candidatos em função das eleições municipais, porque são os municípios que estão aí, ou deveriam estar mais aptos e mais preparados para o enfrentamento das mudanças climáticas, né? Então, o Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima do Brasil, ele é uma resposta abrangente e estruturada para enfrentar os desafios colocados pelas mudanças climáticas, garantindo desenvolvimento sustentável e resiliente para o país. O Brasil enfrenta desafios significativos devido às mudanças climáticas, afetando desde os ecossistemas únicos até as populações vulneráveis e setores econômicos críticos. O contexto desses desafios exige abordagens integradas, que combinem mitigação, adaptação, educação e governança eficaz. A implementação bem-sucedida de políticas e ações adaptativas é essencial para garantir a sustentabilidade ambiental, social e econômica para o futuro do nosso país. Bom, nós da Conversa Sustentável temos como causa os Cidades Afetivas, um observatório de práticas sustentáveis e regenerativas. O nosso propósito é inspirar pessoas e organizações a redesenharem suas comunidades de forma colaborativa, tornando-as mais generosas e regenerativas. O fato de sermos interdependentes, seres humanos e natureza, é fundamental que cuidemos das nossas comunidades, organizações e cidades para regenerar os sistemas socioecológicos, tanto em escala local quanto global. O nosso podcast Conversa Sustentável acontece semanalmente às segundas-feiras, às 9 horas da manhã, e você pode ouvi-lo nas plataformas do YouTube Music e Spotify. E é muito importante a sua divulgação e o seu joinha. Não esqueça, se você gostou desse conteúdo, compartilhe nas suas redes sociais. Até o próximo episódio, pessoal. Até mais. Tchau.